Bom dia, boa tarde ou boa noite, desenvolvedores. Eu sou o Cafezinho e hoje a gente está com mais um episódio do Café da Comunidade, dessa vez num formato um pouco diferente. Não está sendo ao vivo, a gente vai fazer eles gravados agora, a gente vai soltar uma vez por mês e a gente vai estar sempre conversando com alguns desenvolvedores, entendendo um pouco mais sobre como que é o desenvolvimento deles, a vida deles, o dia a dia de um desenvolvedor, né? E bom, para o primeiro episódio, a gente trouxe aqui então a equipe que fez a experiência Oblivion, que foi terceiro lugar no Inspire, né, na categoria de... Melhor qualidade. Perfeito. Então aqui a gente já pode escutar as vozes deles. Então vamos lá, se apresentem aí, um de cada vez. Podemos começar aqui pela ordem que está no Discord com o Alfzinho. Bom dia, eu sou modelador e eu trabalhei na Game Jam Inspire 2024 fazendo props e algumas texturas. Perfeito. Nosso querido Ender. Eu sou o Ender Win. Eu participei da experiência da Oblivion na Game Jam da Inspire 2024 como GUI líder e também participei um pouquinho nas questões de front-end, né, da programação front-end da Game Jam, né, que foram bem complementadas pelo Rian, mas em geral é isso. E falando em Rian, temos o Rian. Fala, tudo bem, pessoal? Meu nome é Rian 13, Monique. Eu fui o programador back-end do nosso jogo da Game Jam, o Oblivion. Eu fiz basicamente a parte um pouco mais avançada da programação, mas como o Ender falou, ele também fez bastante coisa da programação, mas o meu foco é 100% como programador. Perfeito. E para finalizar, DJ. Opa, e aí, tudo bem? Eu sou o DJ, o nick todo é DJ Sense. Eu fiz uma parte de modelagem e design do mapa, um pouco mais focado no design do mapa do joguinho. Eu e o TH, que não tá aqui, infelizmente. Bom, então aqui a gente tá vendo aqui também então a experiência que eu tô jogando aqui. E cara, eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual que foi a ideia para essa Game Jam. O tema do Inspire, para quem não sabe, era o tempo é seu inimigo, né? Então, como que vocês trabalharam com o tema, como vocês chegaram assim nessa experiência? Eu posso comentar um pouco da ideia, e aí eu puxo pro Rian ou pro Ender, se eles quiserem complementar alguma coisa. Mas o começo da ideia foi uma pessoa, né, que em tese ela teria o Alzheimer, e por isso, se você for notar, tem ali embaixo na esquerda uma contagem. Ela, conforme o tempo passa, ela vai esquecendo, né? E também ela esquece do cenário, que o cenário também é uma memória dela. Ela meio que revive a memória dela no seu subconsciente e vai procurando alguns fragmentos e ela tem que meio que refazer o cenário, como estava na memória dela. Então, meio que relembrar. E ela tem que escapar disso por quanto tempo ainda, porque conforme ela vai fazendo vai avançando na gameplay, a pessoa, ela nota que se ela demorar demais no cenário, o cenário literalmente vai fechando, e se fechar tudo, ela perde o jogo e volta do zero. Mais ou menos do zero, né? Na mesma fase. Então é mais nessa brincadeira que a gente fez da pessoa realmente esquecer o Alzheimer, literalmente. A gente trouxe essa ideia do Alzheimer porque, por mais que o tema seja um pouco que envolve questões mais pesadas, a gente trouxe ele em jogo como uma forma mais realista. Então a gente tratou tudo do jogo envolvendo o Alzheimer com uma história envolvente, com uma história que é inclusiva, mas que, enquanto você vai passando as fases, você vai passando por diferentes lugares, né, em que o jogador ele tem que fazer a reconstituição da sua memória. E, no final, você consegue uma foto, né? Essa foto, a gente pensou nessa ideia de foto para meio que ser um sistema em que seria, né, as recordações que o jogador poderia guardar para tentar reconstituir toda a sua memória. Mas a gente tratou esse tema de uma forma realista e no final, né, a gente passa por uma fase final que conta a história, né, que revela a história do jogador daquele momento, que era você, dentro do jogo, e basicamente é isso. E, bom, falando um pouco mais sobre a parte visual, assim, né, que foi a categoria que vocês ganharam, né, em terceiro lugar, queria que vocês falassem um pouco sobre como foi o processo de fazer todo esse estilo visual aqui, quais foram as referências, como que foi para poder chegar nesse estilo aqui. A gente tentou pegar uma vibe um pouco mais estilizada, que dá pra ver que boa parte dos modelos estão meio cartunesco, como eu fiz a parte mais de modelar aí o design, um pouquinho algumas coisas. Quem ficou na textura foi mais o TH e o Alf. E aí eles tentaram deixar realmente um estilo mais estilizado. A gente também tentou fazer um design um pouco tipo de um mapa menor, né? Pra não ficar muito
ter que detalhar demais. E você já vê realmente o estilo do jogo no primeiro mapa, né? Tipo, a gente também usou aquela ferramenta da Roblox que no terreno. Então, esse chão, ele não é parte nem mexe, ele é terreno do Roblox também. Que a gente achou que ia ficar legal. E aí, compartilhando o estilo estilizado dele com os modelos que aí sim já eram do Blender e tal, combinou bastante. O fundo também é uma esfera, não sei se dá pra perceber, mas a gente fez meio que um sky falso, né? Não um sky de verdade, é uma esfera gigante e que tá, tipo, em toda essa região, pra deixar um pouco uma vibe sem sombra, um pouco mais neon vibe, no sentido de é uma cor flat mesmo, não tem sombra nem nada. E tem a vegetação também, que não fugiu muito desse aspecto. O Alf, ele usou um aplicativo específico para fazer árvore, né, Alf? Para fazer as folhas, eu usei um pouco de Geometric Node do Blender e de Test Normals. Aí eu fiz o tronco da árvore num programa externo, que é o Tree. Uhum. Para a esfera, que é o background do jogo, eu preferi usar um modelo com neon, por causa que eu ainda ia ter meio que a lighting e os reflexos da skybox normal do Roblox. Se eu só substituísse a skybox normalmente, a luz não ia ficar tão bem, não ia Uhum. ficar com esse estilo. E para ter uma boa transição, a gente usou duas coisas. Uma foi um material de terreno que a gente substituiu por uma cor totalmente branca, a gente ter uma transição e dar esse look legalzinho, que não dá para perceber a transição da esfera com o chão, a gente tentou nivelar a mesma cor. E a gente também fez um gradiente circular. Fiz um Sim. designer e importei pro Roblox. E ele meio que dá uma transição mais suave. Aí fica mais bonito. Tem alguns efeitos também que o Alf fez, né? Tipo, que é esses efeitos de uma bolinha branca subindo e meio que esse ventinho, tipo, que tem embaixo de coisa flutuando. E as coisas flutuando foram, se eu não me engano, o Ender que fez, o scriptzinho delas. Todos os materiais do jogo e as partículas, coisas assim, a gente fez no design na hora. E eu fui mesclando algumas coisas pra gente meio que economizar tempo. Por exemplo, material de terra, a gente dá pra mexer um pouquinho, transformar no material de madeira, que eu fiz isso. Dá pra ir só brincando um pouquinho e a gente conseguir muita coisa. De arte, se você for ver a HUD geral do jogo e algumas transições que a gente fez entre os níveis, eu, no caso, fui responsável por toda essa parte, né? Tem os efeitos da HUD que o Rian ficou responsável por essa parte, então quando a condição de memória vai descendo, a cor vai ficando mais vibrante, então como se fosse um sinal de alerta mesmo. Justo, perfeitíssimo. Tem alguma coisa interessante de programação que aconteceu? Ah, mano, eu não vou mentir, não. Eu acho interessante falar um pouco sobre isso. Porque foram 3 dias pra criar um jogo, né? Então, tem muita coisa que eu acho que depois de eu e o Ender ter passado programando isso, dá pra gente compartilhar um pouco do que a gente gostou de ter feito e o que a gente poderia ter melhorado, sabe? Olha, eu não vou falar que o resultado ficou perfeito, mas eu gostei do resultado que ficou o jogo. Tipo, a mecânica principal é essa ideia aí, que tipo, você vai de memória em memória, que basicamente uma memória é uma fase, né? E pra você ir pra próxima memória, você tem que caçar uma foto. Então, a forma que a gente pensou de fazer isso encaixar no jogo é em que nas fases normais, assim, você vai ter meio que arrastar uns negócios, sabe? Tipo, pra reconstruir uma memória, sabe? E, tipo, há um tempo atrás, o Roblox disponibilizou uma page drag. E, tipo, eu decidi usar essa page drag porque foi uma tecnologia que criaram e que é interessante botar esse tipo de coisa numa game jam dentro da plataforma, sabe? Então, essas fases mais normais assim, elas seguem nessa pegada. E as outras fases que tem são 2 de parkour, fora a final, sabe? Então, a mecânica assim a primeira mecânica que eu fiz foi a mecânica de fechar o mapa para meio que o Void ir fechando tudo, sabe? Então eu comecei fazendo isso, depois que eu terminei isso, eu passei para programar as HUD, todo esse negócio de interface, sabe? Que, tipo, teve boa parte que o Ender que fez, eu só, tipo, uni dentro do código, sabe? Sim, Perfeito. Sim. Falando um pouco mais de textura, então, eu tava aqui explorando o mapa. A gente consegue ver que tem vários elementos que eles são meio que, assim,
repetidos, né, no sentido de trazer uma coerência, como por exemplo o Edge, que ele normalmente tem uma cor diferente, né, para poder ressaltar as beiradas. Também tem diversas brushes aqui que vão dar uma cor diferente, né, uma textura diferente assim. Eu queria que o Alf falasse um pouquinho sobre como que ele pensa essa parte de fazer a textura, de colocar esses detalhes, se alguma técnica que ele tem ou alguma inspiração dele. Como eu já vim de um backgroundzinho de fazer material, eu gosto geralmente, a gente coloca um pouquinho mais de roughness para fazer um contrastezinho. Aí, tipo, como tu coloca na borda, ela fica um pouquinho mais reflexiva se tu mexer um pouquinho com o roughness. Aí ele dá um contrastezinho bem legal. Se tu mexer certinho, fica algo bem legal. Aí, sobre o bagulhozinho dos brushes, foi mais pra ter uma estética mais diferente. Se eu fizesse só um modelo normal assim, acho que não ia ficar tão bom. Eu não posso abusar muito, senão fica algo muito realista para a estética mais estilizada do jogo. Então eu preferi usar uns brush hand paint, um pouquinho de hand paintzinho, só pra dar uma estética boa. Bom, e tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre a experiência, sobre o processo de criação? Eu acho que é da hora comentar que uma Game Jam é sempre um negócio, um monstro, né? Assim, quando chega. E pra gente, eu acho que a gente pode até comentar dos erros, talvez. O que vocês acham? Ou ainda aí? Ian. Dá pra Pode falar ser, isso. pode ser. Outra coisa legal então. de falar é quando o tema é anunciado, que Sim. a gente tem que ficar pensando em Quando o tema é ideias. anunciado. Pois é. É, A constituição das ideias são bem... foram bem caóticas, mas no final a gente funilou todas as ideias, a gente filtrou e deu tudo certo. Mas em geral, Uhum. vamos começar pelo começo, né? Então. A gente chegou, tipo, assim que liberou o tema, a gente ficou pensando por um bastante tempo, mas eu acho válido até, tipo, tem que pensar em algo e deixar sólido o suficiente pra, tipo, vamos até o final com isso aí. Então a gente ficou pensando em algumas coisas, a gente pensou em fazer negócio de nave no espaço, de barco, inclusive de nave no espaço acho que teve também. Pode confirmar qualquer coisa. Mas no final a gente chegou nessa ideia do cara com Alzheimer, né? E a gente foi até o final. Talvez o que a gente tenha pecado um pouco foi o fato de a gente não ter definido uma mecânica muito sólida desde o começo, assim, tipo, vai ser assim, assado e até o final. Porque eu acho que ficou um pouco, qual o nome? Não genérico, mas não ficou tão objetivo assim, eu acho que pro Rian, ele ficou um tempinho no começo sem fazer muita coisa, eu acho, não, Rian? pior que foi isso mesmo. Eu lembro que, tipo, o que eu tinha feito foi aquela mecânica lá do mapa fechando, esse negócio, tipo, eu lembro que eu até tentei conversar isso antes, só que eu acabei não tendo muito foco. Mas, tipo, eu lembro que a mecânica lá de arrastar e construir a memória, eu fiz, tipo, na metade do terceiro dia pra cima, sabe? Então, Sei. tipo, eu acabei. Se eu tivesse organizado isso melhor, tipo, conversado melhor antes, a gente teria resolvido melhor a mecânica antes, eu já poderia ter trabalhado há muito mais tempo, sabe? Uhum. Tanto que eu teria polido mais, adicionado mais coisa, mas isso foi um erro que eu acabei cometendo, de não ter definido antes direitinho a mecânica 100%, sabe? Talvez até mesmo o que pode ficar para as próximas Game Jams, né? É a gente colocar uma pessoa que vai realmente liderar completamente, assim, porque como cada um ficava dando os seus pitacos e tal, acabava que às vezes a gente ficava meio sem rumo ou ficava discutindo coisas aleatórias mesmo, assim, tipo, vamos botar aquilo ali ou não. Se tivesse alguém, acho que especificamente falando assim, não tá no plano, acabou. Eu acho que teria sido um pouco mais rápido em alguns aspectos também, porque a gente não teve uma liderança de fato. Isso eu acho que deve ter sido um dos pontos. Não sei se vocês acham mesmo. Sim, Uhum. sim. Eu acho que também teve essa questão, né, do Rian. O tempo dele ficou muito vago no início, muito vago. Então, a gente não sabia direito qual era o nosso norte, né, em questão de gameplay, em questão de estética, em questão de arte, essas coisas. A gente já tinha definido, mas acho que realmente houve esse pecado da gente realmente não focar tanto no início, a gente não ter focado tanto na questão de como que vai ser as mecânicas da gameplay. E acabou que pro Rian, no final do terceiro dia, que era o dia mais importante, que realmente faltou muito pouco tempo pro Rian não ter terminado tudo,
Realmente foi uma corrida contra o tempo. O tempo foi nosso inimigo nessa Game Jam. Isso é verdade. Eu acho que foi essa questão do começo mesmo, né? Então, a gente aprendeu também que toda Game Jam tem uma estrutura, né? Mas depende de muitas coisas também. Então, depende do quanto de dia que vai ser. Também depende dos compromissos das pessoas, porque tem que haver essa comunicação entre a equipe, de que tá todo mundo disponível dentro do prazo de entrega do jogo, da experiência, né? Então, realmente tem que haver clareza entre a comunicação da equipe sobre essas questões e principalmente na construção da ideia do jogo, né? Então, a construção da ideia do jogo realmente tem que ser feita prioritariamente no início, para não haver, né, essas interferências Fica muito que subjetivo, houve com o né? Rian. Exatamente. Uhum. Houve com o Rian porque o tempo dele no início foi muito vago e no final ele deveria fazer mais coisa do que ele conseguia fazer. Mas realmente é um aprendizado, sabe, que a gente teve e que a gente vai aplicar para as próximas Game Jams, né? E é com os erros que a gente aprende. Então, é basicamente isso. Mas bom, então para finalizar, então, queria que cada um falasse então sobre, enfim, os projetos que tem, as coisas separadas aí. Dessa vez a gente vai começar de trás para frente, então DJ, comece falando sobre você. Aoba, então, eu tô fazendo uns joguinhos com meu amigo, TH Máximo. É o Scribble, ainda não... Ou Scribble, né? Diga como quiser. A gente ainda não tem muita coisa pra mostrar por enquanto, mas fica a menção honrosa dele aí. Logo ele brota. Perfeito. Rian? Pá. Eu tô participando de alguns projetos como programador. Um deles é o Scribble, que o DJ falou. Eu também programo um outro jogo chamado Omnialista, que ainda está em estágio de desenvolvimento também. E fora isso, só alguns outros projetos. Mas o meu foco é 100% como programador, então quando eu não estou programando, eu estou estudando programação, que é o que eu gosto de fazer. Então, é basicamente isso. Perfeito. Ender? Meus projetos são mais pessoais mesmo, né? Eu estudo, então o meu tempo não é muito vago, né? Eu estudo de forma integral, então meu tempo não é muito vago, então é por isso que eu não estou em nenhum projeto, né? Mas principalmente eu quero aprimorar minhas habilidades, né? Com o tempo que eu tenho, aprimorar minhas habilidades com o Roblox Studio, principalmente nessa área de programação de front-end, porque eu sinto que eu preciso aprender muita coisa com o senhorito Rian. E também na parte de UI, né, que eu recentemente entrei nessa área porque eu gostei bastante, porque eu mexo com interfaces, com web development, então acabou que me inspirou bastante eu entrar nessa área da Roblox de UI. Eu consegui aprender fácil, eu consegui saber das propriedades facilmente que tem dentro do estúdio, essas coisas. Mas, por enquanto, é isso. Eu também tenho um projeto pessoal meu, né, que é a Roblog, mas que eu ainda vou ter algumas organizações nos horários de postagem, essas coisas. Mas é isso. Em geral, é isso. E para finalizar, então, Alfinho. Agora eu tô trabalhando no Omnilisted, que é o mesmo jogo que o Ian tá trabalhando. Eu faço as texturas e os modelos são mais ou menos no mesmo estilo que eu fiz pra Game Jam. Então eu acabei usando um pouco do que eu aprendi lá pra fazer modelo pra lá, aí usei na Game Jam. Por isso que eu fui um pouco mais rápido fazendo esse modelo, consegui fazer muita coisa. Com textura e modelo. E eu também trabalho em um jogo no estilo mais realista, que é o Titans, que é um jogo de tanque. Então, os links dos jogos e das redes sociais de todo mundo aí vai estar aqui na descrição para quem quiser ver. Os jogos que já estão lançados, obviamente, né? O Scrabbles ainda não tá. E é isso, gente. Obrigado e até o próximo cafezinho. Obrigado, rapaziada. Até! Aoba. Até a próxima.